Você está ouvindo o Opencast. O Opencast é um oferecimento da Dataware Infraestrutura de TI. A Dataware é uma empresa especializada em cabeamento estruturado e atende todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Dataware, seus dados em boas mãos. Está começando mais um Opencast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Hoje aqui presente com a gente temos o Jonathan. Tudo bem, Jonathan? Tudo bem, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Bom, hoje Jonathan e eu e Jonathan, vamos ter uma DR. Não é o quadro lá do dia. É uma dupla, mas que vale por 12. Bom, pessoal, hoje, pra gente não ficar sem episódio, aqui a gente já ficou bastante tempo, tem bastante motivos, né, pra vocês terem uma ideia. E um dia marcamos e a agenda deu tudo errado pra todo mundo, ninguém conseguiu comparecer. Na outra, só o Diego ia aparecer, aí a noiva dele passou mal, ele ficou no hospital por umas 6 ou 7 horas, não conseguimos gravar. A última tentativa eu não consegui nem mandar o e-mail que eu tinha uma intoxicação alimentar. Mas hoje, embora nós temos só em 2, era para ter mais gente, mas vamos fazer, não tem... Ó, a zica tá pegando, né? Vai ter que brabo o negócio. Espaço da comunidade. E no espaço da comunidade dessa semana vamos começar com 2 propagandas institucionais, se é que podemos dizer assim. A primeira, vamos falar sobre o nosso canal no YouTube, que é o Tecnologia Aberta. Lá nós temos o programa Tecnologia Aberta TV, por enquanto temos um episódio até a gravação e divulgação deste episódio do Opencast. Espero que vocês gostem do conteúdo que a gente vai começar a produzir lá, vai ser desde reviews até opiniões mesmo, opiniões sinceras e não aquelas opiniões pagas. Não esquece de, além de assistir o vídeo, assinar o canal também. Vai ter link aí para vocês poderem conferir. Nossa segunda propaganda institucional é a parceria que nós temos com a loja Jill Store. Lá você vai encontrar camisetas, canecas térmicas, canecas especiais, adesivos e muitas outras coisas aí que estão aparecendo, que o Jonathan está tramando aí para ter vários produtos da linha aí geek e principalmente do mundo do software livre, né? As nossas camisetas e canecas que a gente tinha em outra loja vão ser transferidas também aí para Jill Store, vocês vão poder comprar lá. Bom, mas o que importa é que quando você fizer a compra, você tem que digitar no cupom de desconto Ubunteiro, tá? Tanto em maiúsculo quanto em minúsculo. Antes era só em maiúsculo, mas o Jonathan me informou que pode ser em minúsculo também. E aí vocês vão ganhar lá 10% de desconto em todas as suas compras. E antes de ir aí para os comentários, eu queria agradecer a um doador. Não vou citar nomes, mas o pessoal fez uma doação aí, uma pessoa fez uma doação bem interessante para o site. Com certeza vai ajudar bastante para manter já por alguns meses tanto o Tecnologia Aberta quanto o ubunteiro.com.br. Bom, agora vamos para os comentários então. Tivemos alguns comentários bem relevantes. Eu vou começar com um comentário do Denison Knob. Ele disse assim: ótimo programa, bem legal esse crossover com o Hackencast. Olhando as distros apoiadas pela Free Software Foundation, tem um tal de LibreWRT que suporta incríveis 2 dispositivos. É um OpenWRT sem blobs e parece um projeto abandonado. Para quem não sabe, né, o OpenWRT é um Linux para dispositivos como roteadores sem fio ou outros roteadores, né? Continuando aqui na mensagem, se fosse feito um esforço em desenvolver drivers para os rádios wireless mais comuns do mercado via engenharia reversa mesmo, poderiam libertar uma parte significativa dos aparelhos com OpenWRT, DDWRT, mais útil que criar um novo projeto que se resumiu quase só a um nome diferente. Quanto à polêmica dos xiitas do software livre, também enxergo valor em algumas atitudes extremistas, pois ajudam a arrastar o movimento mais rápido para um lado mais livre, mas também acabam por deixar para trás muitos que não concordam com o objetivo e com o método. É um mal necessário. No mais, continue com um ótimo trabalho e abraços. Obrigado aí, Denison. Falar sobre contribuir todo mundo, tem vários problemas com essa contribuição, não na teoria. Na teoria seria lindo que isso acontecesse, né? Mas primeiro, tem bastante pessoas que tem que alimentar o ego, né? Isso até é do ser humano, certo ou errado, o ser humano faz isso. E também precisa de dinheiro para fazer isso, né? E vocês sabem que é bem difícil, sem ter uma empresa por trás, você conseguir dinheiro para financiar um desenvolvedor ou mais desenvolvedores para fazer algo desse nível, ainda mais fazer engenharia reversa, né? O segundo comentário foi do Eduardo Klozowski.
Ele disse que em relação ao Firefox existe uma versão com suporte estendido, que é o ESR, focado justamente para homologação e uso em empresas com grande número de computadores. Para quem tiver interesse, tem o link, a gente vai deixar também o link aí nos comentários, no post. Eu acredito que o código de cada versão do Windows é reescrita do zero, da mesma forma que acredito que o programador faz Ctrl+C e Ctrl+V do código anterior. Brincadeiras à parte, faz sentido os softwares serem reescritos a cada versão, ou como alguém explicaria que uma nova versão apresente problemas já corrigidos em versões anteriores. A ideia de liberar primeiro o kernel é uma boa, só que tudo passa por ele, e qualquer melhoria aumenta o desempenho e estabilidade do sistema. Porém, só o kernel não é muito útil se os outros programas continuarem fechados. Uma interface gráfica que só a Microsoft vai realmente se beneficiar das melhorias. Não sei se eu agradeço a Apple pelo CUPS, odeio impressoras e já tive problemas até com impressora de PDF. Versão Core do Windows pode ser interessante, mas quem sabe utilizar, né? A vantagem do Windows é que qualquer um conseguiria mexer mesmo sem entender como determinado protocolo funciona, ou o que a opção significa. Se tirar a interface, volta a aparecer um GNU Linux, porém é muito mais fácil achar alguém que saiba GNU Linux do que alguém que consiga fazer tudo na linha de comando do Windows. Bom, eu vou em partes. Agora é eu falando, Ivan, né? Sobre o ESR do Firefox. Nós tentamos homologar ele e, sinceramente, era mais fácil de homologar uma versão não ESR do que a própria versão ESR. Ela, digamos assim, o pessoal deixou ela extremamente ultrapassada e acaba sendo bem mais difícil. É melhor pegar uma versão mais atualizada, homologar ela e trancar naquela versão e depois fazer isso com algumas versões na frente do que ficar segurando a ESR. Isso experiência própria em empresa com bastante desenvolvedores. O código que é reescrito ali do Windows, né? O que eu vou dizer sobre aquilo dali? Como é que explica que problemas corrigidos em versões anteriores continuam nas versões atuais? Como eu acredito que eles não reescrevem, o que acontece? Chega num ponto do desenvolvimento que eles fazem ali um branch e a partir dali eles continuam o desenvolvimento, né? Então eles não criam um código novo do zero, eles, a partir de um certo ponto, certa data, eles começam um novo desenvolvimento. Então algumas coisas vão continuar lá, vai ter problema igual. Bom, é isso aí então, obrigado Eduardo. Vamos para o próximo comentário, que é do Everton Mello, e esse é grande, se preparem aí que eu vou ler bastante coisa. Ou melhor, vou tentar resumir um pouco. Ele disse: boa tarde, parabéns pela iniciativa, Ivan e companhia. Gostei do papo bem produtivo e bem descontraído. Sou ouvinte do Hackencast e sempre que posso tento ajudar o mesmo. Assim como o Opencast, que eu também ouço faz tempo. Gostaria de contribuir com algumas informações. O Magno comentou mais ou menos no minuto 43 que o Windows que tinha sido reescrito o core do zero, ignorando o kernel anterior, ele estava certo no exemplo, mas isso é mais complicado. Por exemplo, o Windows 2000 tinha um kernel 5.0, o Windows XP x86 5.1.x e o Windows 2003 x86 MD64 um kernel 5.5. E o Windows XP Profissional 64 usa o mesmo kernel, sim. O mesmo, o Windows XP ainda não morreu. O site oficial está meio confuso, mas na documentação do WSUS fica mais fácil entender isso. O Windows foi restrito, não dá para ter certeza do que exatamente a partir do Windows Vista, que usa o kernel 6.1, porém o Windows 7 usa o kernel 6.6. Dizem também que fizeram o Windows 7 do zero. Tem a fonte, eu vou deixar o link aí para vocês. Ele diz ainda: não sou xiita nem sunita da Microsoft, porém acho que conhecimento é algo interessante, principalmente para nós da área técnica. Trabalhei muito com Windows e aprendi a ver que além do que dizem, existem fontes oficiais que às vezes ajudam, já que são pouco revisadas. Segundo o site oficial da Microsoft, o último IE estável é a versão 10. Também tem a fonte. O Og comentou sobre usar WMI no lugar de PowerShell, assim como ele tentei usar o PowerShell e achei muito difícil a sintaxe. Isso sem falar a integração dele com SO. Sei lá, me pareceu aqueles frameworks Java, enfim, desisti. Acho que o VBS, ou melhor, os VBs, é mais útil e pode ser mais automatizado. A única vantagem que vejo entre PowerShell e WMI é que o suporte a ele está sendo descontinuado aos poucos nas versões server do Windows, por exemplo. O último server 2012 tem uma melhor integração entre ele e o PowerShell 3.0 do que o WMI. Também tem fonte pra gente citar aí.
Outro comentário que achei interessante foi sobre a ferramenta Windows Services for Unix version 3.5. Eu curtia muito nos meus tempos de Windows 2000 e 2003 Server, porém, estranhamente ele foi descontinuado. Caso alguém tenha uma floresta que usa o Windows 2003 e algum Unix-like, é algo útil. Não espere 100% de integração, mas é legal ter um bash nativo. Sobre o Windows Server Core, já li algumas coisas sobre ele, o que prometem a estabilidade e a questão de usar menos recursos comparado ao Windows 2008 R2. Se não me engano, o build e kernel são os mesmos, mas na boa, não vale. Nem mesmo de graça a Microsoft Windows tem um péssimo suporte à linha de comando. Então tem coisas que não fazem muito sentido, já que, diferente do bash, o CMD não é 100% POSIX. Tem um exemplo que pode garantir isso e tem aqui uns comandos que daí é melhor vocês lerem lá nos comentários, né, do que eu não vou ficar lendo o comando aqui. Mas é que o comando ele vai à raiz do SO, lista todos os arquivos e diretórios dele e depois irá fazer uma reordenada desse conteúdo em ordem alfabética reversa. Ele já tentou fazer isso em todos os Windows que mexeu e nenhum funciona. Já no Bash, Kernel, mesmo o TC/SH funciona de boa, tiram suas conclusões de como ele gerencia a memória. O termo que a Microsoft faz para vender recursos que eu já ouvi é demonstração, trabalho numa empresa pública e além da Microsoft, a IBM faz o mesmo aqui com o ZOS. Enfim, senhores, espero ter contribuído muito. Muito obrigado pelas informações disponibilizadas e grande abraço. E eu que agradeço aí, Everton, pelas contribuições. E vamos aqui para mais um comentário. Mário RPG disse: muito bom episódio. Uso o Triskel já há 2 anos com kernel Linux livre, sem flash player e sem nada proprietário. Você acostuma tranquilamente sem essas coisinhas e é sempre um desafio manter a sua vida digital com esse sistema. Antes eu apanhava mesmo, mas hoje eu utilizo o jeito Free Software Foundation de ser e consigo vencer qualquer dificuldade. Vai por mim, use Triskel, cara, que você vai conseguir também. Eu até respondi ali que não, cara, não tem como eu usar o Triskel. Por quê? Eu trabalho com edição de vídeo também. E outras coisas mais também. E principalmente na edição de vídeo eu preciso de uma VGA NVIDIA. O driver para NVIDIA, o livre, desculpa aos desenvolvedores, mas hoje é uma porcaria para isso. Tu consegue fazer com que a placa funcione, mas ter qualidade e velocidade infelizmente não consegue. Então, por enquanto, o Triskel não é uma opção para mim. É simplesmente algo que eu desconsidero. Já tentei usar e simplesmente não tem como fazer isso. E também usar uma placa Intel, né, até que ele recomendou aqui, hoje com uma placa de vídeo Intel e uma rede wireless Atheros, qualquer equipamento funciona no Triskel. Pois bem, uma placa Intel não serve para edição de vídeo. Ela não tem desempenho sequer razoável para esse tipo de coisa. Então eu tenho que ficar ou NVIDIA ou uma AMD, ainda prefiro a NVIDIA nesse caso. E o driver que eu tenho que usar tem que ser o proprietário. Infelizmente ainda não é o suficiente. O Marcos pediu ali por que vocês não fazem um episódio com o Mumble e convido o Anuak e o Oliva. Bom, eu já convidei o Anuak e ele fez tantas exigências, a gente até já falou disso, que eu simplesmente desconsiderei a ideia de voltar a convidar ele. Porque ou ele se adapta ao que a gente está fazendo, ou então ele fique lá no canto dele. Ele quer divulgar o serviço dele, quer divulgar as ideias dele, ele tem que se submeter a alguma coisa. Se ele não quer submeter, então ele não quer ser ouvido. Pra mim é bem simples isso. O Ramires disse aqui: olá pessoas, será possível fazer um podcast sobre o Windows sem falar mal do Windows, usando pessoas que utilizam o Windows no dia a dia? Um podcast que tem a pretensão de falar do Windows deveria ser feito com pessoas que tenham utilizado as últimas versões e não ao contrário. A impressão que tive ouvindo o pod é que o pessoal convidado parou de usar no Windows ME e o Windows 2000. Tanto em desktop, notebook quanto servidor, sim, ele é utilizado como servidor. E lembre-se, amiguinhos, o mundo dos servidores não se restringe a servidores web e FTP. Existem milhares de empresas e órgãos que utilizam o Windows como servidores de aplicação, domínio, e-mail e até servidor web FTP. Ou melhor, talvez nem sejam milhares, sejam milhões. E mais, muitas dessas empresas convivem de boa com servidores Windows, Linux e até BSDs. Muitos fazendo segurança ou quer algo melhor com o BSD para Firewall. Então pessoal, vamos nos manter de mente aberta o tempo todo. Ficar nesse barrismo é chato e já perdeu a graça faz tempo. Bom, Ramires, eu utilizo hoje o Windows 7 em várias máquinas, Windows 8.1, eu não parei nos Windows que você disse no ME, eu usei XP, usei Vista, então eu tenho sim, hoje eu ainda continuo utilizando também o Windows Server. Eu acho que eu posso falar também e aqui para terminar, antes de terminar também, o Mário falou sobre este comentário, ele disse o nome do site Tecnologia Aberta. Acredito que o Windows não encaixe nesse conceito. Até eu disse ainda, né, pro Mário lá que se tiver o código aberto vai passar a se encaixar. Aí vamos esperar. E agora então, para finalizar, o André F. Rissardo.
Sou ouvinte do Opencast faz um tempo e admiro esse programa. Uso o GNU Linux desde o Fedora 7 e sou usuário desta distro atualmente na versão 22 beta. Sobre o Windows Open Source, acho que não vai mudar nada e pode deixar o sistema ainda pior, pois creio que seu código deveria ser reescrito do zero. Sobre a filosofia Open Source, sou adepto em partes, pois em se tratando de multimídia ainda uso os formatos proprietários. Lembrando que radicalismo em qualquer entidade é prejudicial, principalmente se tratando de tecnologia na qual não deveria haver barreiras. Bom, galera, esses então foram os nossos comentários do Espaço da Comunidade desta semana. Fique aí com o episódio que, embora esteja com poucas pessoas, também tá bem legal, o papo rolou bem interessante, tem algumas ideias bem interessantes, certo aí? Obrigado e fique com o restante do episódio. Então, Jonathan, vamos começar a falar de uma notícia que eu vi há pouco, inclusive, no site, no DioLinux, que as primeiras Steam Machines estão à venda. Enfim, né, tem que botar a musiquinha lá do Aleluia. Não, pode colocar aquele tema lá da vitória do Ayrton Senna. E o que tu tem a dizer sobre essas Steam Machines que estão em pré-venda, né? Não é nem venda, é pré-venda. Isso, na verdade estão colocando o produto aí em mercado agora, né? Foram só 2 empresas que colocaram de fato à venda, apesar de que na Steam, se você pesquisar por Steam Machines, você tem outras fabricantes, né, que fizeram. Mas até agora só a Alienware e a CyberPower que fizeram Steam Machines e colocaram para vender de fato. Mas eu acho bacana porque é aquele projeto que precisava sair do papel logo, sabe? Foi anunciado lá em 2013, se eu não me engano ainda. Uhum. E a gente só ouvia falar e via protótipos e vai ser isso, vai ser aquilo e tal. O preço tá meio salgado ainda, né? Mas pelo menos agora vai, parece. Uhum. A Alienware, na verdade, é uma empresa da Dell, né? Especializada em jogos. Máquinas para jogos, né? Parte gamer, né? Uhum. Tem uns computadores bem bonitinhos, cara. Pelo que eu tô vendo da foto aqui, se for isso aqui mesmo, vai ser uma máquina legal. Ela é bonita para ficar na sala. Sim, de fato, né? Ele tem configurações variadas. Na verdade, é um mini PC, né? O que eu vejo muito o pessoal comentar e até mesmo questionar é essa questão de se vale a pena mesmo você comprar uma máquina dessas, sendo que você tá comprando um PC para deixar na sala lá, de repente, sabe? Eu levanto o seguinte, e se tu quiser aumentar a capacidade da máquina, a princípio, por ser um PC, tu pode. Se tu quiser aumentar o processador, alterar a placa de vídeo, a princípio poderia, né? No caso de um console, não. Tem que esperar sair a próxima versão. Eu acho que no máximo tu consegue alterar o tamanho do disco dele. Pois é. Tem 2 lados, né? Dependendo... É aquela coisa de ver o copo meio cheio, né? Se você é mais otimista ou não. Por exemplo, se você tem uma Steam Machine, você pode, de fato, abrir ela, botar outro processador, botar outra placa de vídeo, sei lá, né? Uhum. Enfim, é um computador, né? E tem aquela questão do pessoal que defende os consoles, que você tem uma vantagem, talvez uma das poucas vantagens que você tem no console em relação a jogos com o computador, é que no console o jogo que rodar nele sempre vai rodar no talo, no máximo do gráfico possível, obviamente pro console. E esse gráfico, na maioria das vezes, é inferior ao PC, mas o PC tem aquela coisa de pode dar lag, porque o PC não aguenta o jogo e essas coisas assim. É aquela coisa, qualquer produto pode ser vendido, depende do marketing que for feito em cima dele, a estratégia que a Valve vai adotar aí para colocar as Steam Machines no mercado. Mas sem dúvida ela vai ter que começar a criar diferenciais. Um diferencial seria conseguir baratear o custo de um PC parrudão desses aí em relação a você ir lá e montar um PC mesmo, né? O preço ali de uma das máquinas, $750, realmente perto de um console é bem salgado, né? Agora se você levar em consideração, claro, a gente não pode pensar no preço do dólar aqui no Brasil, porque daí é covardia, né? Não, dólar mais imposto e mais o custo Brasil, $750, se o PlayStation saiu por R$4.000, né? Era isso? Foi no Brasil, né? Vamos comprar a Steam Machine por 10.000, então. É quase isso, né? Você tem a da Cyber ali, que tem a mais abaixo na notícia, sim. Vai ter o link aí no post e depois o pessoal, se quiser, pode olhar. É uma Steam Machine que tá custando $1.400, né? Não vamos nem converter para reais para não ficar triste o negócio. Realmente. Mas levando isso em consideração o preço das peças, pelo menos nos Estados Unidos, é um preço razoável, até porque você tem um i7 4790K, ou seja, é um processador, não é da última geração, mas ele é desbloqueado para overclock, né? A gente tem 1 TB
TB de SATA 3, não é SSD, é um HD, né, pelo que eu vi, 16 GB de memória RAM DDR3 e uma GTX 980, que é uma das últimas placas que a Nvidia lançou. Então vai ter uma puta de uma máquina ali para rodar os jogos. E num preço até compatível, me parece até um pouquinho abaixo, se você for colocar em dólares, mas não é aquela coisa de ser muito abaixo, não. E fora que eles vendem algumas coisas separadas, os próprios Steam Controllers, lá você pode comprar separado e tal. Aqueles óculos de realidade virtual da Valve também. Eu não vi esses óculos. É tipo um Oculus Rift, só que da Valve. Tá. Eu tava vendo o preço dessa GTX 980. Eu não achei da 980, mas a 960 vai estar por aproximadamente uns R$1.100. Essa 980, ela tá uns R$3.000, se eu não me engano. Nossa senhora. Então aquela minha estimativa dos R$10.000, né? Chega lá, sim. Vai chegar tranquilo. Chega lá. Ainda mais as marcas que... Eu não sei qual é o chip da memória e tal, mas provavelmente aumente isso, né? Também. Sim. Se o pessoal tá usando fonte... Pega marcas famosas, né? Fonte da Corsair, memória da Corsair, ou sei lá, Cooler Master, alguma coisa do assim. que diz respeito da Alienware, deve ser nesse padrão. A CyberPower eu não conheço. Sim. Também não conhecia essa marca, assim, como montadora de hardware. Se bem que a Dell costuma botar umas memórias vagabunda nos computadores deles. Se tu abrir a máquina, tu vai ver que são vagabunda. Eu nunca tive um Dell, não sei dizer, mas eu vi que você já fez os reviews de alguns notebooks da Dell no canal do As memórias, não sei nem a marca, qualquer coisa diabo que tem lá, eles botam, cara. É preço, é preço. Isso me faz pensar, será que isso acontece, esse tipo de mercado acontece no Brasil? É que nem aquela história do Gol que vende aqui no Brasil ser um carro meia boca e caro pra caramba. Só que não acontece a mesma coisa com hardware também, às vezes. Pode ser. Os melhores hardwares da Dell não chegam aqui, né? Então sempre tem alguma coisa, né? Que chegam coisas parecidas, mas não é bem aquilo que tá lá fora, né? Felizmente, né? E quando chega, apesar de ser inferior, é mais caro. Tem isso. Bom, de jogos isso, a gente já tava até comentando alguma coisa sobre placa de vídeo ali, que ambos estamos sofrendo, com certeza eu tô sofrendo mais, né? Porque eu tenho uma placa de vídeo 8600 GT, ou seja, o GT tá depois, já diz muita coisa, né? As placas mais novas, o GT tá antes. É a linha antes das GTX, né? Exatamente. Eu acho que eu tenho, se não me engano, são 16 núcleos CUDA. Eu tava vendo placas novas pra comprar ali com 900 e poucos núcleos CUDA. A minha tem 340 e poucos hoje. Então eu tô apanhando feio. Pro pessoal que tá ouvindo, é uma GTX 650. Ela é boa pra quem tiver na dúvida, né? Ela deve custar hoje em torno de uns R$450, R$400, dependendo de onde você for comprar. E também dependendo da fabricante. A minha é da EVGA. Se você pegar, tem da Zotac também, tem uma outra marca, eu não lembro, acho que a MSI fez uma versão também. Então varia de acordo com o fabricante ali o preço. Mas pra quem quer, pra jogar os jogos pra Linux que tem na Steam aí, dá pra jogar todos que tem. Alguns não no máximo, dá pra jogar tranquilo qualquer um até o momento. Pois eu acho que eu vou esperar as Steam Machine, cara. Quem sabe eu troco o computador por uma Steam Machine e eu já me resolvo esse problema. Vem com SteamOS, né? Dá pra fazer um review já e depois capamos fora e botamos outra coisa. Eu ouvi falando das Steam Machines, que algumas viriam com Windows também, mas eu não sei se de fato vai acontecer. Quando eles anunciaram todo, na verdade bom, rodaria, porque é um programa, dá pra botar um programa deles, né, que no Big Picture, e viraria, bota lá na inicialização automática. Só não sei se seria uma grande vantagem, né, porque você ia carregar toda a interface igual. No caso do Linux, você consegue substituir as interfaces. Isso. Seria um tiro no pé, né? Fora que iria aumentar apesar das parcerias e tal, iria aumentar o custo por causa da licença do Windows, né? Isso eu até acho que não. No fim das contas, a Microsoft acaba botando dinheiro junto. Acontece o que acontece com as máquinas da Dell, que são quase mais baratas com Windows do que com Linux. Eu nunca vi ser mais barato, mas o mesmo preço, né? Não muda nada. É incrível. Sei lá. Eu acho que eles devem... Eu falei uma vez com o suporte da Dell por causa de um amigo meu que tinha. Ele queria reembolso e tal, né? E aí eles falaram que eles não cobram o Windows em alguns modelos, porque o Windows é de graça para eles. Vamos para a próxima notícia então. Quem aí já mexeu com Shell Script já deve ter ouvido falar das funções ZZ. Eu sou um cara que já trabalhei um pouquinho só com as funções ZZ, porque eu já tenho aí 15 anos trabalhando com Linux, já entrego até a idade, né? Mas eu confesso que eu trabalhei pouco, cara, mas eu conheço bastante o autor, o Aurélio Jargas.
demais. Eu até comprei livros dele, já fui em palestra. É um cara, assim, muito gente boa. Cara muito inteligente. Ele agora, com esse aniversário aí de 15 anos das funções EZ, ele lançou uma versão nova, né, a versão 15.5, e trouxe ali 49 novas funções, e entre elas, só para o pessoal dar uma ideia assim, são funções que tu pode usar no Shell, né, basicamente. São bibliotecas, funções, uma biblioteca de funções. Tem ali função para consultar CEP, consultar com cotações, juros, companhia, dicionários, fazer cálculos, tem coisa para futebol, e assim vai para programação, manipulação de texto, e-mail, é bastante coisa para se você simplesmente pegar a função, importar para um script próprio que você tiver e sair usando, né? Pode adaptar. Eu não conhecia essas funções aqui, eu mexi com Shell Script assim, mas mais o básico. Eu usei Shell Script para as coisas que eu precisava fazer, né? Mas eu tava vendo aqui uns exemplos, é bem interessante até para gerar senha. São coisas para automatizar a sua vida, basicamente, né? Isso mesmo. Tem ali um scriptzinho ZZ Senha, ele gera uma senha aleatória ali, ZZ Loteria Mega Sena gera um número aleatório da Mega Sena. Tem umas coisas bem interessantes, né? Tem até um programação da TV. Baixar, para ler feed, RSS de sites, para conferir CPF. Cara, tem um lote de coisa que eu nem sabia que isso existia. Um verdadeiro canivete suíço. Bom, para quem não conhece também o Aurélio Jargas, eu recomendo, vou deixar links aí para poder consultar, saber um pouco da história do cara. Para quem é xiita, ou como diz o Aprigium, quem é chato, o cara usa Mac, tá? Já vou dizendo. Ele faz as apresentações das palestras deles também usando o Mac. Então, se você é um chato, nem vai atrás. O Linus Torvalds usa o Mac também. Também. Então, de menos. Pois é, você fica mais pro saudosismo mesmo, ou pro pessoal que gosta de trabalhar bastante com Shell. Como eu trabalhei por um bom tempo administrando servidores, o Shell era a minha vida. Eu precisava de qualquer computador que tivesse acesso ao Shell. Eu não precisava ter uma máquina nem razoável. Tanto que eu tinha o Shell no celular. De vez em quando eu acessava mesmo, trabalhava pelo celular. Eu conheço outra pessoa assim, que de vez em quando participa lá dos nossos podcasts lá. Inclusive manda umas melhoras pra ele, porque o cara tá meio gripado, tá? Tá tombado aí. E ele também trabalhava só com Shell, e ele tem uma dificuldade extrema de fazer as coisas pela interface gráfica hoje em dia. Esses dias eu tava perguntando pra ele qual era a versão do Gnome que ele tava usando. Ele demorou meia hora porque não lembrava o comando que eu olhava pra ver a versão do Gnome no terminal. Disse, cara, clica no Nautilus lá, vai lá no menu ajuda e sobre. Eu disse, eu nem sabia que tinha isso aqui. Então é que a gente acostuma, fica mais rápido. Depois que tu pega o jeito do manual do terminal, fica muito mais rápido tu dar comando do que fica clicando aqui, clicando ali. Isso é verdade, é verdade. Bom, então vamos para a próxima. A próxima notícia é mais triste, né? Bom, já faz alguns dias, né, que aconteceu, na verdade, que começou como um boato, mas depois acabou se confirmando que, eu não sei se você chegou a usar, Ivan, mas o Mandriva fechou as portas, as portinholas. Eu sou usuário antigo do Conectiva, e assim que a coisa juntou Mandriva e Conectiva, eu larguei de mão, porque o Mandrake eu nunca gostei, ele sempre me deu pau. Quando eu assumi o cargo de administrador de servidores, a maioria dos servidores que tinha na empresa era Mandrake, e aquele negócio vivia dando pau, me dava uma dor de cabeça dos infernos, e eu peguei nojo da distribuição. Juntou, eu larguei de mão Conectiva. Mandrake, Conectiva, tá entregando a idade mesmo. Pois é, né? Bom, aqui, pelo que a gente tem de informação, o pessoal não deixou muito claro, né, exatamente o que aconteceu, assim, mas a gente tem algumas informações mais rasteiras e com certeza foi falha administrativa, faltou dinheiro no projeto. Que o Mandriva era assim, né, pelo menos eu tenho pra mim, uma das poucas distribuições que eu vi no Brasil, assim, vários computadores populares pra comprar, foi o Mandriva. Até hoje em dia você vê Mandriva 2010 em alguns notebooks por aí. Eu acho que deve ter restado de algum contrato que eles fizeram antigamente, os fabricantes continuam colocando, não pro cara usar, mas pra baratear o custo da venda do equipamento, né? Porque tá bem defasado já. Mas ele tinha bem essa ideia de ser uma distro desktop. A própria interface que eles carregavam, focaram no KDE, aquele Mandriva Control Center,
que tinha. Isso é herança já do Mandrake, né, que usava bastante isso. Bem-vindo, né? O Conectiva também usava, mas no Conectiva eu achava que funcionava, no Mandrake não. Pra quem não sabe, quem nunca usou, na verdade a última versão do Mandriva para desktop foi lá em 2011. E esse Mandriva Control Center, ele é uma espécie de, quem usa o Windows aí, painel de controle, ou no GNOME tem aquele GNOME Control Center, onde você pode configurar de tudo um pouco pela interface gráfica, sem precisar digitar comandos, se não quiser, né? Olha, até depois teve uma outra notícia que surgiu aqui, que segundo o presidente da empresa, o que quebrou a empresa foram as ações trabalhistas dos funcionários que foram demitidos em 2013, que daí isso custou centenas de milhares de euros. Cara, eu sinceramente, eu acho, como eu sou um usuário que nem aderiu ao Mandriva, e eu conheci muita gente desse jeito, muita gente continuou com o Conectiva 9 ou Conectiva 10, mesmo saindo versões depois do Mandriva mais atualizados, o pessoal segurou até onde dava no Conectiva, porque quem era da Conectiva, né, quem era fã da Conectiva, um fanboy mesmo, não gostou dessa junção, porque a maioria dessas pessoas que eu conheço que gostavam do Conectiva, a exemplo de mim, não gostavam do Mandrake. Então, na verdade, o que eu vi, né, como eu disse, já que a idade foi entregue, eu vi bastante gente desistindo do Mandriva e nem aderindo ao Mandriva. Então os usuários foram definhando, foram diminuindo, ou seja, não tem culpa nos outros, a culpa foi numa estratégia mal feita. Pra mim, né, eu acredito mais nisso, estratégia mal feita. Eles eram mais ou menos lá por 2010, 2011, claro que mantidas as suas devidas proporções, eles eram mais ou menos o que a Canonical está sendo hoje. Eles eram a empresa do Linux, puxavam à frente, era que tinha contato com o pessoal no desktop. No Brasil não era tão forte assim, porque naquela época ainda haviam resquícios do Kurumin e o Ubuntu estava ficando mais forte já. Mas fora daqui, especialmente na França, na Europa e tal, o Mandriva tinha muitos clientes, até depois que eles meio que pararam com essa versão desktop, eles tinham terceirizado já a versão 2011 pro pessoal do Rosa Lab, que é da Rússia, e depois esse pessoal do Rosa Lab lançou o Rosa Linux, que é um clone do Mandriva, praticamente, a mesma coisa. E eles tinham focado em servidores, basicamente, né? E o que você falou, falhas administrativas, falta de planejamento, é padrão, né? Quebra qualquer empresa. Com o tempo também apareceu o Open Mandriva, e esse tá mais vivo do que o próprio Mandriva, né? Tem o Mageia também, que acabou... Acho até que o Mageia é mais ativo do que o próprio Open Mandriva. Eu confesso que não acompanhei nenhum depois que saiu. Depois que saiu, que juntou, eu não acompanhei mais nada do Mandriva, nem Open Mandriva, nem Mageia. Eu só sei que eles existiram, ou existem ainda, né? Eu sei que você vai me xingar agora. Existe. Eu também não acompanho assim com uma grande frequência. Eu sei quando lança uma versão ou tem alguma coisa muito fantástica que acontece, sei lá. Mas usar mesmo, nenhum dos dois usei por muito tempo. Eu fiz uma review do Mageia 4 faz, acho que uns 3 meses já. O pessoal viu lá uma versão com GNOME. Mas o pessoal até me xingou lá porque dizia que eu tinha que ter feito a review com a versão KDE, que era melhor e tal. Mas porque a versão do GNOME, eu critiquei a distribuição por ser muito mal acabada, sabe? Falhas de design e tal, assim. Mas, né, se eles fizeram a versão GNOME... Tinha que estar funcionando bem, né? Tinha que estar funcionando bem, melhor nem fazer, se é pra fazer mal feito, né? Então esse pra ti foi que nem eu criticando como é que é aquele sistema operacional agora que tem intuito de ser parecido com o Mac? Tem uma galera... Elementar. Coisa ruim. Eu fui xingado muito por falar mal dessa distribuição, mas nada funcionou pra mim, nem na versão beta, nem na versão final. Eu não sei se você viu que lançou a versão, uma nova, né, baseado no 1404 agora. Eu ainda não testei essa versão. Eu acho que eu vou dar mais uma chance pra eles. Ela tá melhor, mas uma coisa que eu não consigo suportar no Elementar iOS é não ter área de trabalho, velho. Aí eu não consigo trabalhar sem uma área de trabalho. Não, isso até eu consigo, tranquilo. O que me deixava mais brabo era a obrigatoriedade da pré-visualização das janelas, cara. Porque eu trabalho com bancos e às vezes tem coisas que uma pessoa que tá passando atrás de ti não pode ver, que é confidencial. Não é pessoal, é confidencial mesmo. E aí tu dá um alt tab e me aparece a janela exatamente o que tá escrito. Uma pessoa que não poderia ver aquilo. Aí isso incomoda bastante, cara. Me parece ser uma distro pro cara ter em casa. Não é pra trabalho, assim. É uma distro perfumaria. Verdade.
Papai Noel open source. O Stallman, né, foi aquela figura que o pessoal... Me criticam por eu criticar o Stallman às vezes, mas... Somos dois, então. O cara merece ser criticado volta e meia. Mas as coisas que vêm dele, as críticas, você sempre espera. Você não espera ver o Stallman falando bem de Microsoft, de Apple, de Google, aliás, de qualquer coisa praticamente das empresas, grandes empresas de tecnologia. E também de banho ele não fala bem. A minha única curiosidade quando ele fala alguma coisa é ver o que ele falou, né? Nesse caso, ele deu uma entrevista, né, por um site que chama The Register e falou sobre essas principais empresas aí, Apple, Microsoft e Google, e criticou todos os principais sistemas operacionais ali. No caso da Apple, ele falou que a Apple procura prender sempre o usuário no Macworld, lá no Mac Mundo deles, enchendo de bloatware, como ele chamou, que é o software que vem pré-instalado com o sistema, sabe? Quando você compra um computador, se alguém já deve ter feito isso, né? Comprou um PC que veio com Windows, por exemplo, de qualquer marca que seja, da Acer, vamos dizer, que é uma marca popular no Brasil, vem com aqueles aplicativos da própria Acer e um monte de outras coisas, assim, que na verdade é inútil, né? Rapa fora tudo aquilo lá e colocam um Linux que é vantagem. E no caso da Microsoft, ele disse que a Microsoft sabota os próprios usuários porque contém backdoors da NSA no sistema operacional. Como o sistema operacional é fechado e não é possível fazer essas consultas assim, fica lá no âmbito especulativo só. Não que eu queira defender a Microsoft, porque pode ter, né? Mas afirmar é outra história já. E daí no caso do Android, ele não criticou exatamente o sistema, mas o que ele está fazendo com as pessoas, que é levar... Enfim, ele não gosta dessa ideia de Internet of Things ali, a internet das coisas, carros inteligentes, né? Nem celular o cara tem. TVs inteligentes. Ele é um pouco não, né? Ele é extremo nesse quesito de privacidade, assim. Eu não sei como é que ele se sente quanto a isso, mas eu me sinto muito incomodado em ter que ficar me preocupando tanto com essas coisas. Eu tento me colocar no lugar dele. Óbvio que provavelmente eu não tenho a visão que ele tem do mundo, né? Mas se ele se sente bem assim... Ok, é mais um ponto só que eu discordo. Cara, eu sempre falo que ele é um mal necessário. Eu discordo com muita coisa do que ele fala. Eu concordo com a filosofia que ele defende, mas não a maneira com que ele defende, né? A mesma coisa, falou no Stallman lá fora, falar do Anuak aqui dentro do país. O cara é extremo, ele distorce coisas pra tentar dizer que ele é o certo e o resto do mundo é errado. O próprio Stallman, ele... distorce o conceito de adware, bloatware tudo bem, ele não distorceu, mas adware e spyware, ele distorce totalmente o conceito para fazer com que a coisa, com o que ele diz esteja certo, mas distorce tudo, totalmente. Se ler em qualquer lugar, qualquer que é a definição desse tipo de software, né, que seria, daqui a pouco ele também vai estar distorcendo até o que é vírus, né, pelo jeito. Aquela época que ele falou que o Ubuntu tinha spyware, né? A definição do spyware ele jogou no lixo e inventou uma outra pra poder dizer isso, né? Eu lembro que eu fiz um vídeo sobre a FreeSol, naquela época deu aqueles problemas lá de quererem banir o Ubuntu. Banir não, como é que é? Não recomendar a instalação. Isso. Porque eufemismos cabem bem, né? Mas eu falei justamente disso, porque o pessoal às vezes não sabe o que é um spyware e o que ele faz de fato. E a lente da Amazon não é um spyware. Não, de jeito nenhum, nem parece com um spyware. Enfim, tem uma série de pré-requisitos para um software se encaixar na categoria spyware, definitivamente não é, né? Não. Mas Stallman fazendo Stallmices, como sempre. Não chega a ser uma grande novidade. Uma coisa é certa, sempre ele consegue a atenção que ele necessita, que ele pretende, né? Quando ele faz como é que eu vou dizer, esses pronunciamentos dele, né? Eu concordo contigo quando você diz que é um mal necessário, né? Porque todo movimento tem que ter o cara que é o extremo, né? Ele faz a gente pensar também, né? Senão a gente nem discutiria alguns assuntos se não fosse o Stallman ser o radical. Mas, ao mesmo tempo que esse radicalismo aí chama atenção, ele nunca chama atenção pro lado positivo. Pode ver que quando sai alguma notícia sobre ele, nunca
nunca é tipo Stallman aponta uma grande solução para tal problema. É sempre verdade. Stallman critica isso, Stallman critica aquilo, Stallman não faz isso, Stallman recomenda aquilo. Sei lá, velho. Então, verdade. Ele é uma figura extremamente importante no mundo da tecnologia, pelas coisas que ele criou, né? Pelo projeto GNU, mas não tá resolvendo, velho. Não é um cara, é um gênio. Eu vi num comentário lá do post aqui, o cara colocou assim que o Stallman é um gênio que tem que ser ignorado 98% do tempo. Cara, o que a gente tem que respeitar ele? Pelo tudo que ele já fez agora, pelo que ele tá fazendo, né? Falta o que ter a gente elogiado o que ele tá fazendo agora, no momento. Digamos que ele tá vivendo do passado dele também. Fazia um pouco mais de sentido antigamente você brigar tanto por esse quesito de colaboratividade, né? Hoje em dia o open source é que tá na moda. Esse modo de desenvolvimento colaborativo é que as empresas mais procuram hoje em dia. Claro, tirando um ou outro exemplo ali, mas o pessoal se tocou que desenvolver as coisas juntos é mais fácil, dá mais retorno, cria mais parcerias, mais vínculos do que ficar fazendo tudo sozinho. E também é mais barato. Bom, Stallman acho que vai estar sempre na pauta, cara. Sempre que a gente fala, acho um episódio que não seja temático e tem alguma notícia, o Stallman aparece lá. O cara se faz presente. Bom, vamos para a próxima notícia então. O Serpro colabora com revitalização tecnológica da Conab e utilizando software livre. No site do Serpro diz aqui, em documento, a consultoria do Serpro Conab trouxe informações detalhadas sobre o projeto que, com o planejamento feito em 2003 e executado a partir do ano seguinte, contribuiu para o aperfeiçoamento da atuação da companhia no apoio à atividade agrícola nos últimos anos, com mais agilidade, segurança e transparência de gestão. Apoiada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o projeto de modernização tecnológica adotou o uso de softwares livres como uma das ações mais bem-sucedidas e marcantes. Aqui tem uma coisa interessante, ó. A parte da economia, o projeto ali, a adoção de softwares livres rendeu a Conab no período de 2008 a 2013 uma economia de quase 58 milhões de reais em custos de direitos, enfim, de licenças, né? Com o projeto de modernização de tecnologia da informação na companhia, foram desenvolvidos ao todo 73 sistemas, sendo que 65,7% finalísticos e 34,3% para atender áreas meio, com uma redução considerável na quantidade de sistemas legados. Então, uma economia e tanto, né, velho? Não dá nem para discutir. Considerável. Tudo bem que aí que foram em 5 anos, né? Mas coloca em média, dá uns 10 bilhões e pouco por ano. E também dá para salientar que eles não foram baseados simplesmente na economia, né? Dinheiro, né? Ele diz ali, o Frederico Menezes, que é o gerente de administração de rede e segurança, ele disse: procuramos antes da adoção de qualquer software livre tomar o cuidado de priorizar aqueles que tivessem comunidades mais fortes, com maior número de colaboradores, período de maturidade de cada versão lançada, robustez de projetos, dentre outros fatores. Ou seja, não saiu a louca, é software livre, vamos usar. Foi tudo bem analisado, né? E vejo que foi uma progressiva, né? Ele diz ali que o planejamento foi feito há muito tempo, né? Desde 2003 lá. Então, para você ver que a adoção de software livre para trabalho é possível, mas ela não pode ser uma coisa assim seca, né? Trocar, tipo, o cara... Um exemplo simples que às vezes as empresas fazem e se arrependem. A empresa trabalha 10 anos com o Office da Microsoft, entra um cara lá que quer modernizar, dá a louca e pá, tira tudo os Office e põe LibreOffice. Não funciona. Tem negócio. Tem que ser gradativo. Como a gente tava falando antes, na notícia antes, não dá pra ser radical, né? Meio termo, praticamente todas as coisas da vida, né? Aqui um podcast, filosofia de vida. Como todas as coisas praticamente da vida, o meio termo é a melhor opção sempre. Um ótimo exemplo aí do CEA para ser seguido por todos os outros órgãos. Tem um complemento aqui que agora eu li que eu gostaria de fazer, que o pessoal ali, você mesmo falou que eles olharam essa questão de robustez, projeto, etc, suporte, coisas do tipo, né? Hoje mesmo, eu não sei quando vai sair esse podcast, mas hoje eu publiquei um vídeo no canal do Linux onde eu falava sobre o porquê eu preferia usar o Ubuntu, e um dos motivos foi justamente esse. Você tem como ter suporte especializado, tem uma empresa, você tem a certeza de que tem alguém ali por trás do sistema, e é por isso que é difícil você encontrar projetos que vão adaptar uma distribuição que seja puramente comunitária ou só colaborativa. Só o único porém é o Debian que consegue fazer isso, né? Exatamente, mas porque existem
especialistas, né? Empresas que se especializaram no Debian para prestar esse suporte. Fora isso, você vai ter o quê? Red Hat, OpenSUSE e Ubuntu. OpenSUSE que tem o dedinho da Microsoft lá no fundo, né? Tem um dedinho. Talvez até mais que um dedinho. Vamos falar só um pouquinho ali, mas deve ter mais que o dedo mesmo. Tem um dedinho e um metatarso. Pode dizer que tem um pouco mais. Bom, continuando nas notícias, temos uma notícia aqui que eu acho que até demorou um pouquinho para aparecer, para ser anunciada. A Mozilla mudou os planos agora dos seus smartphones com o Firefox OS e vai deixar de focar no baixo custo e vai focar na qualidade, né, dos aparelhos, ou seja, em vez de ter aparelho de $25, vão fazer um pouco mais caro, mas que seja uma coisa melhor, né? A gente já falou bastante sobre Firefox OS aqui e a gente também sempre pensava, a primeira coisa que a gente perguntava, quem que tem um? Eu só conheço o pessoal da Mozilla que tinha. Pior, né? Pior que eu ouvi falar, tipo, algumas pessoas falando que compraram e acharam uma bosta, velho. Ele é muito limitado, ele é um celular pra ser barato. E isso acaba, eu sempre achei que isso daí, bom, eu olhava ele, achava até interessante algumas coisas, alguma animaçãozinha assim, mas era visual. Mas não tinha nada que eu olhasse o celular e falasse, cara, eu preciso desse aparelho. É isso aqui que eu preciso, é esse sistema operacional aqui que vai me resolver algum problema ou que vai me dar algum diferencial. Nunca vi isso, cara, no Firefox OS. A gente que é meio geek, meio ligado à tecnologia, assim... Meio, foi bom, né? Foi bonzinho falar e-mail. A gente fica observando essas coisas assim. Então o cara vai olhar desempenho, vai olhar as funções, como que o sistema trabalha e tal. Mas a massa assim, de usuários, quem compra celular, né, falando assim, só quer saber se vai ter o aplicativo do WhatsApp, quer saber se vai ter o aplicativo do Facebook, se vai rodar joguinho. Vai rodar joguinho, né? Se tem aplicativo de um despertador. Qualquer coisa assim simples, né? Simplicidade é que ganha. E qualquer que plataforma rápido, nova. Né? E que qualquer coisa que faça seja rápido. Que não trave, né? Eu acho até uma proposta interessante esse negócio de celular de baixo custo. Só que é um baixo custo bom, sabe? Quem acertou em cheio nisso aqui no Brasil foi a Motorola com o Moto E, Moto G, que não é um celular que dado de graça, não é um Galaxy Y, né? Mas tem a sua qualidade, não trava, enfim, é um celular bom, né? Tem a Asus também com o Zenfone, entrou mais ou menos o mesmo e deu certo. Tanto que eu tô pensando até em comprar um Zenfone. É bom, tive a oportunidade de mexer. Mas já tá passando na hora de eu trocar o meu Galaxy Nexus e o Zenfone tá na lista dos possíveis celulares na troca. É um bom aparelho, sem dúvida, vale a pena. Eu até adicionei, não sei se você viu ali um link logo abaixo agora, para complementar que além disso, da Mozilla tentar focar um pouco mais no desempenho dos smartphones, eles estão partindo para outros ares. Através de uma outros dispositivos, né? Através de uma parceria com a Panasonic, eles lançaram uma Smart TV na Europa com o Firefox OS também. Sinceramente, cara, eu acho, com dor no coração eu digo que o Firefox OS não vai muito pra frente. Se continuar nesse ritmo. Ele não traz nenhum diferencial. O diferencial dele antes era trazer celulares baratos. O baixo custo, exatamente. Só isso. Ele não traz nada que seja aquela feature killer, né? É aquilo ali que só ele tem. Ou aquilo dali mata todos os outros, ou ele tem melhor que todos os outros. Não tem isso. Exatamente. Olha, nesse quesito você vê uma projeção um pouco mais favorável pro Ubuntu Phone, por exemplo. Ele tem uma função que está prometida desde do celular que já faleceu, que nunca nasceu, né? O Ubuntu Edge lá? Aquela função que ele prometeu é o que o mercado realmente precisava. Se ele conseguir cumprir isso em algum celular, ele mata todo mundo. Fora isso, ele tem alguns outros subterfúgios interessantes aí, que é a própria maneira de você manipular as aplicações. Ao invés de você ter um aplicativo para cada função, por exemplo, acessar a internet, ouvir música, você tem as scopes, né? Deslizando para o lado, você tem uma leitura direta já, e isso tende a deixar o aparelho mais leve. Eu lembro que você fez alguns testes, né? Com esse Nexus que você tem, só que era uma versão mais antiga. O que você sentiu naquela época lá? Quando eu testei ele era muito cru, mas era algo interessante, tipo, é uma maneira diferente de se mexer no celular. Ele não vinha com a mesma proposta que todo mundo tem hoje no mercado. Hoje o que tu tem? O Android
Apple lutando um contra o outro, um copiando o outro a cada versão, mas a maneira de trabalhar no celular é a mesma coisa. Tem alguma coisa diferente no Windows Phone, né, que tem aqueles, como é que é aquele nome daqueles quadradinhos deles lá? Os Tails. Tem alguma coisa diferente ali, mas não muito também, né? O resto vai mais ou menos na mesma linha. E aí é aquela coisa, a mesma coisa, mas é diferente. É diferente, mas igual. Ou igual, mas diferente. E a Canonical vem trazendo uma proposta diferente mesmo, né? De como vai trabalhar. É lógico, por exemplo, desempenho era brabo de eu falar no Galaxy Nexus, porque já, mesmo quando eu tinha ele já era ultrapassado no mercado. Ele não é um celular top. Embora eu esteja com ele aqui ainda funcionando durante 3 anos na minha mão, e é um celular bom ainda, ele tem um hardware parecido com o Moto X. Moto X não digo, mas com o Moto G pelo menos ele tem um hardware bem parecido. Já foi melhor, então. Sim, já foi sim. melhor. Um diferencial no caso do Ubuntu Phone que eu enxergo assim interessante é aquele recurso de você botar ali o smartphone sentadinho numa dock e ele se transformar num PC, né? Isso aí saindo vai ser matador. Lógico, não é para um nicho, mas vai ser muito bom. Uma coisa assim que tudo vai depender. Eu sempre volto nesse assunto, mas é realmente isso. Tudo vai depender do marketing. O Linux, as empresas que trabalham com Linux, as empresas que trabalham com Linux demoraram muito tempo para entender que não adianta dar sistema de graça, não adianta ser mais seguro, não adianta ter 1 milhão de interface, 1 milhão de opção, ser mais maleável, ser mais robusto, se não vender. Exatamente. Né? Precisa de marketing. Se isso funcionasse, Linux já era o mais usado. Olha quantos anos já tem o Linux aí, são 20 e poucos já. E oferecendo todas essas vantagens, e o market share ainda é baixo em desktop, né? Esse market share tem um porém que não tem como medir, né? A gente não dá pra ter uma certeza, né? A gente estima. Mas é interessante que até eu fiz um post já faz um tempo atrás que a Canonical falou que tinha por volta de 25 milhões de usuários do Ubuntu. E aí eu fiz, né, aqueles meus cálculos lá de padaria, né, no saquinho de pão. E se de fato o Linux tem 2%, eu procurei estimar quantos computadores existem no mundo. Só o Ubuntu representa praticamente 55% dos Linux, fora todos os outros derivados, né, são os mais usados. Sem tu contar o Android, por exemplo. Sim, sem contar o Android. Só desktop. Sim. Se bem que Android tem, né, algumas fabricantes no desktop, mas é mais raro. Digamos que ele fica com o market share do Windows Phone no desktop, né, o Android. Aquele 1% ali. Tá ali, pra dizer que tá ali. Bom, aproveitando que a gente acabou falou do Firefox e caiu na Canonical, né, já que são duas plataformas que estão aparecendo meio que pra disputar um mercado. Eu acho que inicialmente até o Ubuntu Phone vai disputar com o Firefox, depois disso vai tentar disputar alguma coisa ali com o Windows Phone. E daí em diante não sei se vai. Aí já o buraco é mais embaixo, né? Aí sim depende dessa feature kill, né, que a gente falou antes. Se pegar esse esquema ali do botar numa dock e vira o desktop, o pessoal se encantar com isso, aí Android e iPhone tem um problema para enfrentar. Mas tem uma coisa mais interessante aí que foi um rumor só, claro que, né, mas vale a especulação, que o Ubuntu Phone poderia fazer algo parecido com o que o BlackBerry fez, que é fazer com que os aplicativos do Android rodem. Sim. Se isso acontecer, aí já aumenta e já pode incomodar o Windows Phone um pouco, né? Facilita para ele poder incomodar. Bom, em tudo isso que a gente falou agora, vamos chegar na última notícia, né? Vocês já devem perceber que vai ser talvez mais curto agora esse episódio, até por falta de pessoas para falar e dar opinião, né? São só 2 opiniões. Não tem o Aprígio, né? Falando, pra estender o episódio. O Aprígio tá dando migué em todo mundo lá, ele ia aparecer no nosso podcast, não apareceu também. Então, Aprígio, eu vou na sua casa. É um cara muito ocupado. Hoje ele postou uma foto até ele dormindo em casa. Não sei se foi ele ou se muito requisitado. Não sei se tava dormindo, se tava meio chapado, tá? Com a cara meio estranha. Botar essa foto aí depois, ele vem brigar comigo. Foto ilustrativa. Então vamos falar sobre a última notícia então desse episódio, que a Canonical pretende abrir o capital, ou seja, botar as ações na bolsa. Botar as ações na mesa aí, abrir para investidores. Isso.
Segundo Mark Shuttleworth, o nome mais estranho de se falar no Brasil, né? Talvez em outros lugares seja fácil. O cara ali que foi pro espaço, voltou depois, criou o Ubuntu, né? Que a gente já conhece, como é que seria, uma vez falavam de alguma coisa benevolente do software livre, eu não lembro qual é que era o termo que usavam sobre ele. Ou ele disse que estava inclinado ali a abrir o capital da Canonical, né? Botar as ações na bolsa para conseguir aí um dinheirinho, acho que até para financiar um pouco a empresa. Hoje, para quem não sabe, a Canonical não ganha, a Canonical em si só tá dando prejuízo, não dá lucro, mesmo tendo aí, são 10 anos? São 10 anos. 10 anos. 10 anos de Ubuntu, né? A Canonical deve ter um pouquinho mais. Isso, e a coisa não dá dinheiro. No entanto, ela tem lucro com uma solução que é o OpenStack. Essa tá se pagando muito bem, obrigado, né? Que é uma solução para nuvem. Inclusive tem parceiros fortíssimos, né? No mundo inteiro. Essa tá dando dinheiro. E pelo que eu vi, é mais ou menos nessa onda. Como o OpenStack é um negócio que tá dando dinheiro, tem as possibilidades ali do Ubuntu Phone e tudo mais, ele acredita que teria bastante gente interessada em comprar suas ações, né? Exatamente, é um tipo de investimento que pode acontecer que hoje em dia você não vê mais. Antigamente você vê empresas investindo em empresas, hoje você vê grandes empresas comendo pequenas. Por exemplo, sei lá, o Google criou o buscador, o resto ele comprou tudo praticamente, né? Todos os outros serviços. Mas antigamente, quem gosta de história da informática, talvez lembre que a Apple só se tornou o que se tornou porque a Intel foi lá e largou uma graninha, né? Foi lá e começou, se eu não me engano, foram $250 mil lá pro Steve Jobs fazer, o Steve Jobs e o Steve Woz fazerem os primeiros computers lá da Apple. E hoje em dia isso não acontece mais, você não vê, tipo, a Intel chegar e numa empresa pequena e dizer, vamos investir aqui para ver o que acontece, e aí a gente vai ter uma parceria no futuro. Não, se ela acha interessante, ela vai lá e compra a empresa inteira de uma vez. Então talvez seja uma das poucas maneiras de você conseguir mais investidores, mostrar afinal para as pessoas, olha, nós estamos desenvolvendo um monte de tecnologia interessante aqui. É Ubuntu para tudo que é lado, o Ubuntu Snap, né, agora tá se puxando. E como eles têm, cara, o que é hoje só se fala? Todo mundo na nuvem, nuvem isso, nuvem aquilo, nuvem amo, nuvem odeia a nuvem, mas todo mundo fala da nuvem. E quem domina a nuvem hoje? É a Canonical. Quem tem a OpenStack. Os maiores servidores do mundo hoje que trabalham com nuvem, estão rodando soluções da Canonical, ou seja, a Amazon. E outra, né, também eu descobri, foi essa semana eu descobri que a Amazon também, desde sua criação, tá trabalhando vermelho, né, não é só a Canonical, tá só gastando gordura. Não sei se você sabia dessa informação. Não sei, eu achei que a Amazon tava bem. Tá bem, não, ela tem dinheiro para gastar, mas não tá lucrando ainda. Sim, no caso da Canonical é isso, né, o Mark lá ganhou uma nota lá vendendo o produto que ele tinha criado, e aí investiu boa parte na criação da Canonical e do Ubuntu, e para retornar esses milhões aí leva um tempo, né? Ainda mais porque você gasta muitos milhões para ganhar milhões. Exatamente. Mas essa solução OpenStack aí, ela está sendo usada inclusive pela Microsoft, pela VMware, pelo Walmart ali, a TIT, se eu não me engano, até mesmo o Google usa algumas coisas. Internamente usa também, se usa até em desktop. Exato, aí você vê, inclusive fiz alguns posts recentemente, o Google estava usando o Ubuntu para desenvolver uma tecnologia nova de gestos. Essa internet das coisas aí que está se falando muito, é a Canonical que está puxando à frente com o Snap. Né? Todo mundo está interessado, o Microsoft está interessada. Quem viu claro, demonstração é demonstração, né? Mas o HoloLens lá da Microsoft, aquele óculos de realidade virtual, o próprio Google Glass e entre outras coisas ali. Você tem a Bosch usando o Ubuntu para fazer carros inteligentes. Esses dias aí a gente viu também o Ubuntu usado em geladeira. O primeiro drone do mundo que roda aplicativos, que você pode instalar aplicativos para mudar o comportamento dele, roda o Ubuntu também. Então tá puxando essa frente aí. No desktop ainda não, mas quando o pessoal... É uma boa maneira de criar esse murmurinho ao redor. O pessoal começar a se perguntar, o que é esse Ubuntu que tem aqui, que tem no meu celular, que tem no meu tablet, que tem num drone, que tem na minha TV, que tem na minha geladeira. Pô, vou instalar no meu PC também. Tu viu uma galera, até acho, não sei se não foi no fórum do Linux no Facebook, né? Um comentário um pouco fora, mas ainda dentro, que o pessoal começou a descobrir que tá rodando o kernel Ubuntu
nos seus celulares Android? Eu acho que foi. Sim, foi. Verdade. Pois é, eu tenho o meu com o Ubuntu ali rodando já faz tempo. Um celular antigo que eu tinha, um ZTE. Mas olha, faz anos que tem lá, já tá abandonado. Eu até tinha guardado, sei lá o porquê que eu guardei aquele celular. Tá lá rodando o Ubuntu no kernel. Então as pessoas vão começar... Bom, deu um burburinho só por causa disso. O pessoal já começou, o meu também tem Ubuntu, o meu tem Ubuntu, o meu também tem Ubuntu. Como assim? Se é Android, como é que tem kernel Ubuntu, né? Então só o fato de tá no mercado ali, o pessoal já começa realmente, como tu disse, né? Começa a querer saber o que é isso, pra que serve, por que eu tenho, por que eu não tenho, né? E a pergunta que fica é, você compraria ações da Canonical? Eu compraria uma, duas, né? É aquela coisa assim, o pessoal, né? Se eles aceitarem cartão de débito, não sei. Não, mas assim, com certeza vai despertar interesse, né? Mas especialmente pelos projetos futuros. A única coisa que tem pé firme pra você dizer assim, cara, isso aqui funciona, dá lucro, vem com a gente que vai dar certo, é o OpenStack. Exatamente. Né? Que tem assim, que você tem uma segurança de que enfim, é lucrativo. Os demais são apostas, né? Eu acho que esse IPO, se sair de fato, ele vai ajudar a Canonical, vai mostrar a empresa pro mundo também. Não vai abrir com um IPO que nem o do Facebook, né? Que nem o do Google, sem dúvida. Com certeza. Mas vai dar um gás a mais pra empresa. Pessoal, o que nós tínhamos aí, lógico que a gente podia falar de notícias mais antigas, né? Mas o que nós temos, acho que mais relevante, levantado aí, que não tenha passado muito tempo pra gente comentar, são essas as notícias. Tenho que agradecer bastante aí, né, Jonathan, por ter salvado o episódio, assim, você salvou o episódio dessa semana, senão ele não ia sair de novo, né? Contando todos os acontecimentos ali que a gente não conseguiu gravar. Imagina. Então, muito obrigado por atender ao pedido. É sempre bom conversar com alguém que manja do assunto aí. O Ivan, pra quem não sabe, velho, eu sou bem mais recente no Linux do que o cara aí que disse que usava Conectiva, né? Conectiva Marumbi o primeiro, só pra ficar mais feio ainda. Acho que é a Conectiva 3 ou 2. É 2 ou 3. Eu nem fazia ideia que existia isso na época, eu acho. Eu comecei há muito menos tempo, né? Eu comecei a usar Linux pra valer, assim, usar Linux no meu computador só em 2010. Só eu tinha ouvido falar antes. E muito antes de eu criar o Linux e essas coisas que a gente tem hoje, o Ivan tava aí com o Ubunteiro. E esse site me ajudou bastante. Foi um dos sites de referência e tal. E eu não sei se eu tinha te agradecido em público ainda, mas muito obrigado por todas as dicas que você deu. Me ajudou bastante quando eu tava começando. E agora eu posso... Isso paga o serviço, cara. Também. Só isso já paga todo o serviço. Eu agradeço o convite. Então eu vou te dizer que eu também, cara, já usei muito do teu site. Muita informação eu peguei ali já também. Então é nóis. Nos ajudamos. Cara, a gente não pode esquecer de falar uma coisa. Agora a gente tá com parceria também, né? A Deal Store, o Ubunteiro e o Tecnologia Aberta estão com uma parceria também. Você tem a loja, tem as camisetas, tem as canecas e tantos outros produtos. E a gente tá ali na parceria agora também. Alguns foi mandado agora, não sei quando vai pro site lá também as estampas que a gente já tinha. Quem sabe a gente cria novos e vai botar. Tem um código ali de promocional, né? Pra quem comprar as coisas na Deal Store e vier aqui do site, né? Sair daqui do Tecnologia Aberta ou do Ubunteiro, vai lá na loja comprar, tem um códigozinho de desconto, né? Exatamente, quem quiser, né, ajudar o crescimento de ambos os projetos, é uma maneira de financiar, né? Porque às vezes o cara entra no site e se esquece de desligar o AdBlock, né? Também. Não suporta ver um bannerzinho lá e tal, mas quer ajudar o projeto. Eu lembro que você falou que estava com uma certa dificuldade em manter ele, né? Porque a gente sabe que demanda tempo, demanda dinheiro e a gente faz porque gosta, né? Mas colaborações desse tipo são bem-vindas. E agora você pode ter uma camiseta bacana, uma caneca térmica, enfim, tem vários produtos. Vai ter o link aí para vocês acessarem lá. Se vocês usarem o cupom de desconto do Ubunteiro e do Tecnologia Aberta também, vocês vão favorecer ambos os projetos e garantir que eles continuem por mais um tempo aí, alegrando a juventude geek brasileira. Isso aí ajuda muito mais do que uma proposta que eu recebi por Twitter. Eu vou dizer qual foi a proposta, não vou dizer quem fez, mas foi um grande site de Ubuntu que me fez essa proposta. Eu nem respondi. O cara me disse assim, cara, tu já pensou em vender o domínio Ubunteiro? Eu falei, cara, nunca pensei, mas proposta não é ofensa, né? Do que se trata? Falei pra ele. Aí, bem simples, cara. Agora que vai vencer
escolher o domínio ali, tu emite o boleto do domínio, né? Os R$30 que a gente paga por ano. Me manda ele e me passa o ID administrativo e financeiro, lá agora não lembro qual que é. Só isso. Tipo, me dá o site. Me dá o site. Não respondi, e se o cara ouvir agora, sabe, né? Piada de mau gosto que ele fez comigo, né? Nossa, cara, meu Deus do céu, volta pra tua toca. Então tá, Jonathan, muito obrigado mais uma vez, agradeço a todo mundo que ouviu até aqui. Não quer fazer também? Esqueci, né, cara? Quer fazer mais uma propaganda além da Jill Store, mais propaganda do site, tem podcast, tem vídeo, tem um monte de coisa aí. Meu jabazinho breve, acessem lá, geolinux.com.br, tá tudo por lá, tá em casa, em casa. Isso aí então, pessoal. Obrigado a todos que ouviram até aqui, então, e até o próximo Opencast. Valeu.